Olá, gente. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre operações lógicas e sobre padrões lógicos. Então, sobre operações lógicas nós vimos 4 operações, as operações de conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, implicação material, biimplicação e negação. Nessas operações nós vimos que elas tomam valores de verdade como entrada e produzem como saída valores de verdade também. A aplicação dessas operações lógicas, nós vimos no segundo vídeo, acaba por vezes produzindo certos padrões que são logicamente interessantes. Nós vimos as tautologias ou verdades lógicas, contradições ou falsidades lógicas, ação de consequência tautológica ou consequência lógica e também equivalência tautológica. Nesse vídeo nós trabalharemos com uma aplicação da ideia desses padrões. Nós veremos como especificamente a noção de consequência lógica permite que a gente realize o teste da validade de argumentos. Para a gente começar a entender então o que é a validade de argumentos e como que a gente pode testar se um argumento é válido ou não, a gente precisa primeiro entender o que é um argumento. E um argumento é uma estrutura de proposições onde aparecem alguns componentes. Então aqui nós temos um exemplo. A parte de cima desse traço a gente chama de premissas. E a parte de baixo desse traço se chama de conclusão. O que é um argumento, então? Um argumento é um dispositivo que nós usamos no qual as premissas são oferecidas como razões ou o suporte, aquilo que nos dá ou pretende nos oferecer uma razão para acreditar na verdade da conclusão. Ou seja, o argumento é aquilo que nós oferecemos, as premissas do argumento são aquilo que nós oferecemos para convencer ou para provar que a conclusão é verdadeira. Então aqui nesse exemplo nós temos uma primeira premissa, P1, que diz: se somos responsáveis, então somos livres. A segunda premissa diz que somos responsáveis. E a conclusão que esse argumento oferece é C, então somos livres. Esse traço, tá, ele serve para marcar então a passagem das premissas para a conclusão, e ele substitui isso que a gente poderia apresentar com a expressão logo ou portanto. O que é a validade no argumento? No que consiste essa noção? Nós dizemos que um argumento é válido se não é possível que a conclusão seja falsa se as premissas forem todas verdadeiras. Tá? Então é isso que a gente quer dizer quando diz que um argumento é válido. A gente vai estar interessado em saber se, caso as premissas sejam verdadeiras, e a gente não vai supor que elas sejam ou que sempre sejam, nós queremos saber se, no caso das premissas serem verdadeiras, se seria possível que a conclusão fosse falsa. Então um argumento, repetindo, é válido se não é possível que a conclusão seja falsa, se as premissas forem todas verdadeiras. De uma maneira mais resumida aqui, e para ilustrar que aqui se trata realmente de uma aplicação daquela noção de consequência lógica ou tautológica que a gente viu no outro vídeo, nós podemos dizer também então que num argumento válido a conclusão é consequência lógica das premissas, ou seja, a conclusão se segue logicamente das premissas, ou a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Como que nós faremos para testar ou para averiguar se um argumento é válido ou não? Então, para fazer o teste da validade, o que nós faremos aqui é usar um procedimento que recorre às tabelas de verdade que nós aprendemos a construir aí nos instantes passados aqui deste curso. Então, existem 3 passos básicos aqui que nós podemos utilizar para avaliar a validade de um argumento a partir de tabelas de verdade. Então, o primeiro passo, quando nós temos um argumento expresso em linguagem natural, como aquele que nós vimos lá no início do vídeo, nós vamos começar formalizando o argumento. E formalizar, lembrem,
quer dizer substituir proposições simples por variáveis e substituir operações lógicas que aparecem expressas em linguagem natural pelos seus símbolos, tá? Dentro da linguagem formal que a gente viu, tá? Aqueles sinais então do acento circunflexo, a setinha da implicação e assim por diante. O segundo passo é construir uma tabela de verdade que vai representar os componentes desse argumento. Então nós vimos, um argumento tem premissas e conclusão. Pode ser uma única premissa eventualmente, tá? Mas então o que nós precisamos fazer? Construir uma tabela de verdade que contenha uma coluna para cada premissa e para a conclusão do argumento. Ou seja, vai ter que ter nessa tabela uma coluna onde está representada a primeira premissa, uma coluna onde está representada a segunda premissa. Se tiver mais premissas, teremos que ter mais colunas, cada uma para representar essas premissas. E finalmente uma coluna para representar a conclusão do argumento. Tá? Então esses componentes precisam ser construídos na tabela de verdade. E finalmente, com essa tabela construída e preenchida, com todos os seus valores de verdade preenchidos, nós podemos interpretar o resultado dessa tabela para dizer então se o argumento é válido ou inválido. Como que a gente faz a interpretação desse resultado então? Se existir uma linha em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, então o argumento é inválido. Ou seja, se existir essa situação, nós estaremos mostrando que é logicamente possível que as premissas sejam todas verdadeiras, enquanto a conclusão é falsa. Por outro lado, se não existir nenhuma linha da tabela em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, nós estaremos mostrando então que é impossível que a conclusão seja falsa se as premissas são todas verdadeiras. E isso é exatamente o que é um argumento ser válido. Então, repetindo, um argumento é válido se não é possível que suas premissas sejam verdadeiras e sua conclusão falsa. Ou seja, se não há uma linha da tabela de verdade em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa nesta mesma linha, obviamente. Agora nós faremos um exemplo, então, para ilustrar como esses passos podem ser realizados na tarefa de avaliar um argumento. Nós tomaremos novamente aquele exemplo lá do início, tá? Que tem duas premissas e uma conclusão. Se somos responsáveis, então somos livres, essa é a primeira premissa. A segunda premissa diz somos responsáveis e a conclusão é somos livres. Como que a gente pode fazer, então, em primeiro lugar, para formalizar esse argumento, que é o primeiro passo do processo de avaliação de argumentos? Então, em primeiro lugar, tá, para formalizar um argumento, nós já podemos ver que esse argumento tem duas premissas e uma conclusão. Então, isso é o que a gente já sabe de antemão, que a formalização desse argumento vai ter que formalizar a primeira premissa, a segunda premissa e finalmente a conclusão. Então, nós precisaremos formalizar cada um desses componentes do argumento. Um primeiro passo que nós podemos realizar, então, é averiguar se ocorrem operadores lógicos, operações lógicas, nessas premissas e conclusão que nós temos aqui expressas em linguagem natural. Então, o que nós podemos ver, tá, se nós prestamos atenção, é que aqui existe o se então, que nós aprendemos lá no início, que é então representado formalmente então pela setinha da esquerda para a direita. Então, o primeiro elemento que nós já sabemos é que a representação formalizada da primeira premissa conterá esse conectivo ou esse operador lógico de implicação material que tem um antecedente e um consequente, que são cada um deles proposições também. Na segunda premissa não ocorre nenhum operador lógico e também não ocorre na conclusão. Próximo passo aqui, ainda nesse processo de formalização, é identificar quais são as proposições simples que acontecem nesse argumento. Então aqui nós temos que identificar se existe alguma proposição que se repete em diferentes partes do argumento. Isso geralmente vai acontecer. Então aqui no antecedente
da primeira premissa, nós temos a proposição somos responsáveis. Isso aqui é uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Notem que essa mesma proposição acontece aqui na segunda premissa. Então, no processo de formalização, nós substituiremos essas proposições expressas em linguagem natural por variáveis. E é importante, então, que quando uma mesma proposição acontece em diferentes locais desse argumento, que nós utilizemos uma mesma variável nesses dois locais na versão formalizada do argumento. Então, o que nós faremos aqui? Nós podemos escolher uma letra, tá, para representar essa proposição que se repete. Então, no antecedente aqui, podemos chamar essa proposição de A. E como a gente usou a letra A ali, a gente vai ter que usar também essa letra na segunda premissa. Então, nós já sabemos que esse argumento contém a proposição A em dois lugares diferentes. Passemos às proposições restantes, que ainda não foram formalizadas. Então, vou usar a caneta azul aqui para diferenciar. Nós temos aqui a proposição somos livres, no consequente, então, dessa implicação material. E podemos notar que ela ocorre, essa mesma proposição, novamente, na conclusão do argumento. Então, mais uma vez, nós vamos escolher uma letra, agora uma letra nova. Vamos usar a letra B para representar, então, a proposição somos livres. E como ela ocorre em dois locais, nós teremos que colocar na conclusão também essa mesma letra. Então, o que nós temos aqui? Uma versão formalizada do argumento. Esse foi o primeiro passo, então, para a realização do teste de validade de um argumento. Vamos para o próximo passo, então, do argumento. Qual é o segundo passo? Construir uma tabela de verdade que contém uma coluna para cada premissa e para a conclusão desse argumento. Como faremos isso? Então, nós já fizemos em outras ocasiões tabelas de verdade para uma única proposição. Dessa vez o que nós faremos é uma tabela que contenha colunas para cada uma das proposições que nós temos aqui. Nós temos 3 proposições que precisam constar na nossa tabela. A e B são proposições simples e elas vão então constituir o começo aqui da nossa tabela, como já fizeram em outras ocasiões. Feito isso, então nós já temos aqui representadas a premissa número 2, temos aqui representada a conclusão, falta ainda nós representarmos nessa tabela a primeira premissa do argumento, que é A implica B. Como procedemos agora? Então, para as proposições simples, faremos o procedimento de sempre, contemplar todas as possibilidades de combinação de valores de verdade, nesse caso para duas proposições simples. Para a proposição complexa, calculamos a partir do valor de verdade das proposições simples. Então, lembramos que uma implicação material só é falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Nas demais circunstâncias, ela é verdadeira. Concluímos então o segundo passo do processo de teste da validade de um argumento com tabelas de verdade. Precisamos agora realizar o terceiro passo, que é interpretar o resultado para então decidir se o argumento é válido ou inválido. Como que nós fazemos isso? Nós precisamos procurar então se existe uma situação, uma linha da tabela na qual as premissas são todas verdadeiras e a conclusão é falsa. Se nós encontrarmos essa linha, então o argumento será inválido. Se nós não encontrarmos essa linha, o argumento é válido. Então, a gente pode começar marcando as linhas, se houver alguma, em que todas as premissas são verdadeiras. Na primeira linha da tabela, a primeira premissa é verdadeira e a segunda premissa também é verdadeira. Então aqui podemos circular essa linha, destacando o fato de que as duas premissas desse argumento são verdadeiras nessa situação. Olhando as demais linhas, nós podemos ver que não existe nenhuma outra linha em que essas duas premissas sejam simultaneamente verdadeiras.
Então, a nossa análise vai se restringir a essa primeira linha que nós identificamos. A pergunta que nós precisamos fazer é se nessa linha, que nesse caso são todas as linhas em que todas as premissas são verdadeiras, se a conclusão também é verdadeira ali. Nesse caso, nós podemos ver aqui a conclusão também é verdadeira, e isso mostra então que não é possível nesse argumento aqui que as premissas sejam todas verdadeiras e a conclusão falsa. Isso mostra então que esse nosso argumento é um argumento válido. Segundo exemplo aqui, então agora já temos aqui formalizado o argumento, então exemplo 2, a tarefa agora é dizer se esse argumento é válido ou não. Então recomendo que pause o vídeo aqui e tente agora realizar por conta própria, em seguida tem a solução. Como sempre, então, vamos começar representando as proposições simples do argumento. Nós temos A e B novamente. Agora precisamos começar a representação das proposições complexas. Então, precisamos da negação de A. Está aqui, então, a conclusão. B é a segunda premissa, P2. Precisamos chegar na representação da proposição 1. E para fazer isso, precisamos de uma etapa intermediária, a conjunção que está dentro dos parênteses, que será em seguida, então, negada. Então, aqui nós temos finalmente a primeira premissa. Negação simplesmente inverte o valor de verdade da proposição negada. Conjunção só é verdadeira quando os dois elementos da conjunção são verdadeiros. E a negação agora inverte o valor de verdade da proposição negada. Chegou o momento, então, novamente, de fazer o teste. Como que eu faço para dizer se esse argumento é válido ou não? Interpretação do resultado da tabela. Vou começar marcando, então, as linhas em que as premissas são ambas verdadeiras. Nesse caso, na primeira linha, nós temos uma falsidade. Na segunda linha, temos a primeira premissa verdadeira, mas a segunda falsa. Na terceira linha temos a segunda premissa verdadeira e também a primeira verdadeira. Então, nesse caso, ambas as premissas são verdadeiras. E na última linha, existe novamente uma premissa falsa, então essa linha não nos interessa. O que nós precisamos fazer com essa linha em que as premissas são ambas verdadeiras? Precisamos ver o que acontece com a conclusão. E podemos ver aqui, então, que a conclusão também é verdadeira nessa situação. Então, esse argumento aqui também é válido. Se nós tivéssemos nessa situação um valor de verdade falso nessa linha aqui, nessa posição, então esse argumento seria inválido. Tá? Então, notem que quando esse padrão aqui aparecer, nós temos um argumento válido. O que é a mesma coisa que dizer que a conclusão é consequência lógica das premissas. Ok, nós aprendemos agora como fazer o teste da validade num argumento a partir das tabelas de verdade. O que nós precisamos entender agora é qual é o significado disso, o que afinal de contas, nos mostra ou nos diz a validade de um argumento. Então, conforme o exemplo que nós fizemos lá, nós temos aqui um exemplo de uma forma válida de argumentos. Quando a gente faz o teste de um argumento formalizado, o que nós estamos testando é essa forma de argumento. De modo que se essa forma argumentativa é válida, lembrando que A e B são aqui entendidos como variáveis, então qualquer argumento que tenha essa forma será válido também. Então, dois outros exemplos aqui. Então, o primeiro argumento. Se a lua é feita de queijo, então podemos comer a lua. Segunda premissa, a lua é feita de queijo, tá? Portanto, podemos comer a lua. Esse argumento repete exatamente a mesma forma do argumento que nós testamos e mostramos que é válido. Então, isso significa que esse argumento aqui também é válido. Mas notem que esse argumento é bastante bizarro. Ele tem
Em primeiro lugar aqui, a gente pode olhar para essa segunda premissa do argumento e podemos ver que essa premissa aqui é falsa. Como que um argumento que tenha uma proposição, uma premissa falsa e obviamente a conclusão também falsa, como que a gente pode dizer então que esse argumento é válido? O que afinal de contas quer dizer então essa validade lógica? A validade lógica então nada mais mostra do que o fato de que a conclusão seja uma consequência lógica das premissas, mas isso não nos garante que a conclusão seja verdadeira. O argumento pode ser válido e ter uma conclusão falsa. Por isso, então, nós temos também uma outra categoria de avaliação de argumentos, que é a chamada correção. Um argumento correto, então, é um argumento que não apenas tem uma forma lógica válida, mas tem, além disso, as premissas verdadeiras. Nós podemos ver um exemplo do que é um argumento correto aqui neste último exemplo. Então aqui nós temos que se 4 é maior que 2, então 4 é maior do que 1. 4 é maior do que 2, portanto 4 é maior do que 1. Nesse caso, nós temos premissas verdadeiras. E a validade dessa forma argumentativa, que é novamente a mesma, garante para a gente que a conclusão é verdadeira. Ou seja, quando nós usamos uma forma argumentativa válida e, além disso, abastecemos este argumento com premissas verdadeiras, nós temos a prova ou a garantia de que a conclusão é verdadeira. Então, esse exemplo, tá, é um exemplo de um argumento correto, que é igual, então, é um argumento válido com premissas verdadeiras. Isso, ademais, nos garante que a conclusão do argumento também é verdadeira. Então, em certo sentido, aqui nós temos um argumento válido, mas incorreto. Nesse sentido, então, a mera validade de um argumento não nos diz lá muita coisa. Ela mostra que há uma conexão correta, uma boa conexão entre as premissas e a conclusão, mas não nos garante que a conclusão seja verdadeira. E como em muitos casos nós estaremos interessados na verdade da conclusão, nós precisamos admitir que a lógica tem um papel modesto na avaliação dos argumentos. Ela apenas nos garante que a forma do argumento é adequada, mas frequentemente saber se as premissas são verdadeiras ou falsas será um assunto que não pertence à lógica, que depende de outras áreas do conhecimento. Esse era o vídeo de hoje, então eu repito aqui os passos a serem utilizados para avaliar a validade de um argumento. Espero que vocês tenham então aprendido. Anotem as dúvidas aí e tragam para a nossa discussão. Até mais!